Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma quarta-feira de conversas sobre o Evangelho de Jesus. Durante as quartas-feiras do mês de janeiro, nós estamos trabalhando o livro Estudando o Evangelho, do nosso querido Martins Peralva. E esse livro é muito interessante, quem puder, ele existe em PDF, disponível em arquivo eletrônico. Quem puder, é um livro bastante interessante para a gente estudar no dia a dia mesmo. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Nil falando sobre reencarnação e progresso. Mas antes de passar a palavra para a Nil, vamos fazer a nossa visualização de paz e luz para o nosso planeta que está tão necessitado. E as nossas energias podem com certeza contribuir para a melhoria da psicosfera do nosso planeta. Então, aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, se recolham e vamos de olhos fechados projetar a nossa amorosidade intensa. A luz do nosso chakra cardíaco é verde esmeralda, que é a luz da cura também. Então vamos visualizar uma intensa luz verde esmeralda se expandindo através do nosso coração, sendo projetado para tudo e todos ao nosso redor, o nosso lar, vizinhança, os nossos familiares, parentes e amigos. E essa luz vai se expandindo, se expandindo, se expandindo e chega até o cosmos, inundando o nosso planeta dessa nossa amorosidade, ajudando o nosso planeta a se recuperar, fazendo a psicosfera dele mais leve, mais suave, de forma que ele possa seguir o seu caminho evolutivo. E que nós, discípulos de Jesus que desejamos ser, possamos contribuir, possamos ser a energia de paz, de luz, de amor, que tudo cura. O amor, essa essência divina, capaz de curar. Então vamos envolver a todos ao nosso redor, o nosso planeta, nessa energia de cura verde esmeralda, vibrando abundantemente sobre nós, sobre toda a humanidade. Que Deus tenha misericórdia do mundo, do planeta, da humanidade a Ele ligada. E que Jesus, nosso mestre e guia, nos abençoe e seja conosco, agora e sempre. Muita paz, muita paz. Nil, a palavra é sua. E, desde já, obrigado pelas belas reflexões que temos certeza que você nos trará. Boa noite a todos e todas, mais uma vez aqui com vocês para as nossas conversas das quartas-feiras, esperando que tenham todos tido uma virada de ano com saúde, com forças, fé, coragem, esperanças renovadas, apesar de entender que não é o ano que tem que mudar para melhorarmos as nossas situações, e sim nós melhorarmos para encarar esse novo ano de uma maneira diferente. A gente percebe que o ano mudou o número, mas a gente continua, quando eu falo a gente, já entende, a gente continua com algumas atitudes, alguns posicionamentos que complicam o dia a dia. A gente percebe que a pandemia que a gente achou que fosse acabar de um dia para o outro, voltou com força total, e junto dela veio gripe. Se já era difícil separar o que era gripe, o que era rinite, agora ainda tem H3N2, H1N1, é tanta letra, tanto número, e a gente já está perdido. O que não podemos perder é a nossa fé, é a nossa força, a nossa perseverança, a nossa resiliência. Vai dar certo. A gente vai continuando e vai dar certo, né, minha gente? Mas voltando aqui para o meu tema que vamos conversar hoje, a gente está estudando no mês de janeiro o livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva. E o tema que me coube está no capítulo 21, que chama Reencarnação e Progresso. Podemos expandir esse tema para além do que a gente pode conversar hoje? Sim. E a principal fonte que a gente pode utilizar é o Livro dos Espíritos. Temos um capítulo que fala das leis morais, justamente da lei de progresso.
mas a gente também tem um capítulo específico que fala e trata da reencarnação. Só mudando que, no que trata da reencarnação, também vai falar de progresso, que é o que nos cabe aqui nesse capítulo, que é o progresso do indivíduo, que é o progresso do espírito. E Martins Peralva começa o seu texto trazendo uma fala de Jesus que dizia assim: nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. E aí a gente vai entender lá para o finalzinho, mas mantenha isso em mente, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, mantenha isso em mente. E Martins Peralva começa o seu texto dizendo que o problema das aptidões intelectuais é bem significativo no estudo da reencarnação e sugere apreciações interessantes quando observado à luz das diversas doutrinas religiosas e filosóficas. E aí, quando ele fala isso, processo da reencarnação, de acordo com as doutrinas filosóficas e religiosas, ele separa em dois grupos. O primeiro grupo, aqueles que acreditam, ou aquelas religiões e teorias filosóficas que ensinam que a criatura tem apenas uma existência. Bum! Nasceu, pô, morreu. Acabou. E a outra, que são aquelas espiritualistas ou até a própria linha espírita que vai acreditar nas reencarnações. E aí o problema vem justamente nessa teoria, digamos assim, criacionista, de que criou-se o espírito, pá, ele nasceu, ele vai viver, ele vai morrer. Mas isso todos fazemos, nós, espíritos reencarnados que acreditamos na reencarnação, mas essa questão dessas religiões e dessas teorias filosóficas que acham que esse espírito simplesmente foi criado na hora da concepção e que quando esgotar o seu tempo de vida, matéria, ele vai se extinguir, e se extingue também esse espírito, é explicar as inteligências, é explicar os desníveis de evoluções, sejam elas intelectuais, sejam elas morais, né? E aí você vai acabar na ideia de que Deus, ao invés de ser soberanamente bom e justo, ele é punitivo e ele é injusto. Por quê? Porque você vai dizer que Deus, nessa teoria, tá, gente? Que Deus fez uma criança nascer e essa criança vinha com problemas neurológicos, com problemas físicos, que seriam os problemas motores, com problemas orgânicos, congênitos e por aí vai. Um ponto. E a outra criança, de um outro momento, nasceria plena, saudável, perfeita. Que uma criança, ele colocou para ser condenada à miséria. Então, aquela criança ia nascer num lar paupérrimo, ou essa criança seria julgada, abandonada no lixo, por irei parará. E a outra seria nascida e criada em berço esplêndido, com todas as oportunidades, com tudo isso, com tudo aquilo. Se você acreditar nisso, e que viveu, morreu, acabou, você não explica nada. Todos esses fatores desiguais, muitas vezes a gente até considera injustos, porque a gente não conhece a história por trás de toda essa vivência. Você vai dizer que Deus foi injusto. Ele é justo com uns, injusto com outros. Ele tem preferência por uns e não prefere os outros. Ele quer punir a outros. Na verdade, o que a gente tem, e aí a gente traz para a segunda parte da teoria, que são aqueles que acreditam na reencarnação. A gente sabe que sim, Deus criou os espíritos puros e ignorantes. Ele criou, foi uma única criação. E a gente sabe que esses espíritos puros e ignorantes, geralmente, eles nascem em mundos primitivos. Porque assim como nós, os mundos, os planetas, precisam evoluir. Então, nascem nos mundos primitivos. Eu sou simples e ignorante. Por quê? Porque eu preciso aprender. E aprender significa evoluir. Então, o que o Martins Peralva nos traz aqui? Que o espiritismo é reencarnacionista. Isso a gente não nega e ainda atesta. Tal
qual ensina a doutrina das existências múltiplas, ou seja, a Nilceia que está aqui em 2022, reencarnada em 1977, é um espírito que, não faço a menor ideia de quantas eras já tenho, de quantas vidas já vivi, ou de onde vivi, porque vivi. Sei que estou no planeta Terra em 2022 aturando tudo que tenho que aturar, porque preciso. Por quê? Porque vivi muitas outras vidas e preciso consertar algumas coisas, me melhorar em várias outras coisas. Preciso ajudar algumas pessoas pelo caminho, preciso encontrar pessoas que me ajudem pelo meu caminho. Então, na doutrina espírita, essas novas vidas, elas vão se renovando, né? Assim como diria, o mais engraçado assim como diria as doutrinas antigas. Então, por exemplo, não muito que se a gente pensar na questão da Igreja Católica, quando se criou a religião, de fato, mas as doutrinas antigas, tipo as celtas, né, que era da região dos vikings, ou a questão das doutrinas, das religiões greco-romana e por aí vai, eles falam nessa questão de reencarnação. Engraçado, e isso se perde. Muito se diz que isso se perdeu na tradução da Bíblia, né? Naquela questão de ressurreição, reencarnação. Mas o fato é que tem essas duas vertentes e a gente assume que o conjunto dos ensinamentos espíritas vai girar em torno do seguinte enunciado filosófico, é o que nos traz Martim Peralva: nascer, viver, morrer, renascer e progredir continuamente, porque progredir é a lei. E é aí que a gente vai linkar o que? A gente vai linkar reencarnação e progresso. Eu só posso progredir se eu reencarnar, porque a reencarnação faz nos compreender que Deus é a suprema inteligência e a suprema justiça. E Ele não vai nos deixar faltar, porque Deus é soberanamente bom e justo. E aí o Martins Peralva volta e fala aquilo que eu disse no início. E Ele é soberanamente bom e justo porque Ele nos cria simples e ignorantes. As besteiras que nós fizemos pelo caminho, a gente pode só culpar, entre aspas, o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é de quem? É meu. E se eu errei, quem errou? Eu. O problema é que a gente sempre quer colocar a culpa no outro, né? Mas a gente pensa assim, poxa, eu tô aqui, né? Disseram que a Terra é um planeta de provas e expiações. É o segundo na escala evolutiva, né? Os mundos primitivos, mundo de provas e expiações, onde o mal ainda, né, ele supera o bem. Poxa, se eu pensar que eu já tive 3, 4, 5, 6, 7, 8 encarnações, e por que eu ainda estou aqui? Porque você não evoluiu, meu amor. Porque aqui, ou você está em provação, ou você está em missão. Como eu, Nilceia, tenho certeza que não estou em missão, eu estou em provação. Porque eu conheço os meus instintos, eu conheço os meus sentimentos. E aí vem outro ensinamento que a gente precisa colocar em prática para a nossa evolução. Conhece-te a ti mesmo. Autoanálise, autoconhecimento. Isso era dito lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. Se você enganar, você engana na aparência, você não engana na essência. E é por isso que as reencarnações, elas nos promovem essa ideia de que eu tenho sempre a possibilidade do conserto. Eu posso evoluir, eu posso me melhorar, né? Eu posso ser diferente daquilo que eu um dia fui. Eu falando de mim, que eu só penso que eu posso falar de mim, eu já fui muito mais explosiva, né? Quem me conhece sabe que a pessoa tem um instinto assim meio bomba,
relógio, mas eu já fui muito mais, eu já fui muito pior. Hoje em dia eu paro, eu respiro, eu penso, mas às vezes também eu já explodi, já disse o que devia, o que não devia. São trabalhos, né? A gente pode achar até que com a maturidade da idade física melhora. Não, a gente vê crianças às vezes muito mais maduras do que muitos adultos. E como é que a gente explica isso? Se não for pelo processo reencarnatório. Aquele espírito reencarnado naquela criança que tem um corpo frágil, porque é um corpo de criança, mas é um espírito muito mais evoluído do que muitos adultos que existem por aí. Por quê? Porque esses adultos ainda não estão no nível, né, espiritual para aquele seu momento, idade, maturidade. Então, é relativo. Como é que a gente explica os gênios, né? As crianças prodígios, uma criança que aos 3 anos toca um piano divinamente, como um adulto que demorou 30 anos para chegar naquela excelência. São as inteligências, são as memórias que nós já trazemos nos nossos espíritos. Como por muitas vezes a gente tem às vezes sensações no nosso dia a dia de déjà vu. Poxa, eu já vivi isso, essa situação já me aconteceu, eu não me lembro direito como, mas isso me aconteceu. E como é que isso te aconteceu se você está vivendo nesse exato momento, nesse exato instante? São vidas, são situações, né, que a gente percebe. Então, na verdade, a gente volta para aquela fase. Lembra que eu pedi para vocês lembrarem? Por que que Jesus diz que nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá? Simples. Porque Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Você errou, você desperdiçou a sua reencarnação. Vamos lá, você vai reencarnar de novo. E vai reencarnar, e vai reencarnar, e vai reencarnar. Até aprender. É que nem a gente na escola, e a vida é uma escola, né? Quando a gente na escola não aprende, a gente perde a disciplina ou perde de ano. Na vida a gente reencarna no mesmo lugar. Agora, a gente precisa de um tempo, porque a gente precisa evoluir. Por exemplo, o planeta Terra está passando por um processo de transição que já nos fora dito, que passou por algumas moratórias e agora a data definitiva é 2052. Se eu vou estar viva lá, não sei. Mas vamos lá, a gente está vendo que tem coisa estranha demais acontecendo no planeta. É o planeta se revirando, ele está revirando a energia dele porque ele precisa transformar. Ele precisa sair desse de provas e expiações e ele precisa entrar em regeneração. Então, se o planeta em si está em ebulição, por que que eu tenho que ficar em berço esplêndido esperando a morte chegar? É assim que eu vou evoluir? É não fazendo nada que eu vou progredir? Não, eu preciso da minha ação, porque se eu quero evoluir e ir junto com a Terra, eu preciso ser melhor. Não é a Terra que precisa melhorar para me aturar, não. Sou eu que tenho que melhorar para que a Terra, quiçá, me aceite enquanto ela for de regeneração, porque se eu não me melhorar, eu não tenho energia suficiente para reencarnar num planeta que tem uma vibração diferente. Então, minha gente, quando a gente fala de reencarnação e progresso, a gente não está falando só dos progressos científicos, que a gente sabe que as inteligências possibilitam, mas a gente está falando principalmente dos progressos morais, que trazem a evolução do ser. Quantas pessoas a gente conhece que intelectualmente falando, ou academicamente falando, estão no seu nível máximo, mas moralmente são pessoas extremamente sujas, são pessoas baixas, são pessoas de baixos valores morais. Ou outras pessoas tidas completamente como leigas, e essas pessoas são super sábias na sua moralidade, nas suas formas de agir, na sua forma de viver, de como contemplar esse mundo. Então a gente precisa disso no nosso dia a dia, né? É o que, para finalizar aqui, o Martins Peralva nos diz que sem a tese reencarnacionista, a explicação do progresso das humanidades permanece incompleta ou seria incompreensível, meus amores.
o que explicaria uma vacina ser feita em um ano, tirando e excluindo totalmente aqueles que são os anti-vax, os anti-vacinas. E a gente pensa que às vezes, até para isso, o planeta mudar de energia precisa se modificar. A gente toma uma furada desde que nasceu e tem uma placa desse tamanho no braço. Nós nascemos sendo salvos por vacina, mas só porque uma vacina foi criada em um ano e ninguém nunca viu uma velocidade dessa, em menos de um ano, na verdade, ninguém nunca viu uma velocidade dessa. Se duvida da potencialidade, né, desse medicamento, mas é o progresso, e o progresso é a inteligência, e a inteligência ajuda no bem-estar, não é verdade? Tirando as pirâmides do Egito que nunca caíram e os templos greco-romanos que estão lá de pé até hoje, todo o processo de infraestrutura foi modificado com criação de cimentos. Hoje em dia a gente já tem tijolos que encaixam, não precisam tanto daquela gastança de cimento, brita, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem processos de plástico que são transformados em tecidos que viram roupas. Isso é progresso e isso é inteligência. E a gente precisa dessa reencarnação para tratar de tudo isso, para melhorar os nossos dias e para trazer conforto, sim, para a nossa existência, mas que não seja só um conforto material, seja principalmente um acalento espiritual. Muito boa noite a todos vocês, um beijo no coração, até fevereiro. Bom, depois das belas reflexões sobre reencarnação e progresso, vamos agora ao nosso cantinho da conexão. Não esqueçamos de levar a nossa água para fluidificar. Pode ser um copo, pode ser uma garrafinha, para tomar ao longo do dia de amanhã, ou logo após fazer o atendimento espiritual, caso não seja feito à noite, no dia mesmo da estreia. Mas o importante é que possamos fazer em qualquer momento, de dia, de tarde, de manhã, de tarde, de noite. O importante é que façamos essa conexão com o Pai Maior. Os espíritos do bem estarão conosco sempre. Basta que nos conectemos e os invoquemos, eles estarão conosco com certeza. Então vamos fechar os nossos olhos, recolhidos ao nosso cantinho da conexão, dando as boas-vindas e os nossos agradecimentos a esses nossos amigos queridos e incansáveis que estão sempre conosco, que já fizeram a limpeza do nosso lar, do nosso ambiente, já derramaram sobre nós, sobre o nosso campo energético, os fluidos de limpeza que necessitamos para que possamos estar absolutamente receptivos e receptivas às bênçãos que eles agora derramarão sobre nós. Então, de olhos fechados, vamos inspirar profundamente, fazendo nosso exercício de concentração. Retenhamos o ar, mentalizando todas as bênçãos divinas que desejamos que esses nossos amigos queridos derramem sobre nós e que com certeza já derramaram no nosso ambiente. Expiremos o que não nos faz bem, o que não queremos mais. Mais uma vez inspiremos paz, luz, amor, harmonia, as curas que almejamos. Retenhamos tudo isso de bom dentro de nós. Expiremos o que não nos faz bem. E uma última vez, inspiremos toda a paz, a luz, a harmonia que necessitamos ser, que queremos ter e que precisamos apresentar ao mundo para que o mundo as retorne para nós. Paz, luz, harmonia, vamos expirar tudo isso para que nós possamos ser uma fonte dessas bênçãos para todos ao nosso redor. E assim, meus irmãos queridos, devidamente conectados e conectadas, vamos mentalizar um imenso chuveiro de luz bem acima das nossas cabeças, luz branca, brilhante, potente, que se faz abundantemente sobre nós, diretamente do ponto da criação divina, energia de cura, que esses nossos amigos queridos, com quem mentalmente já conversamos, já fizemos os nossos pedidos, porque precisamos, sim, com humildade, dizer a eles o que necessitamos, mas na certeza de que realmente receberemos
o que necessitarmos. Então essa luz divina se faz abundantemente sobre nós, desce sobre o nosso chakra coronário. E esses nossos amigos queridos trabalham essa luz, direcionando-a exatamente para aqueles pontos onde mais temos necessidades. Essa luz desce pelo nosso chakra frontal, nos trazendo clareza, que tenhamos olhos de ver e principalmente, ou tão somente, as orientações dos nossos amigos espirituais, deixando de lado tudo que não nos serve, tudo que é ruim. Que a nossa pineal seja abençoada por essa luz, a nossa pituitária, nos trazendo saúde para o nosso corpo físico e todos os nossos 4 corpos. E essa luz desce abundantemente até o nosso chakra laríngeo, nos trazendo o poder da fala, que a nossa palavra seja sempre bendita, iluminando tireoide, paratireoide e todo o nosso centro de comunicação. Essa luz branca, brilhante, desce até o nosso chakra cardíaco, tomando conta do nosso timo, a glândula da imunidade, alegria de viver, paz, amor, amar seja o nosso verbo. Luz intensa desce até o nosso chakra plexo solar, nos dando a vitalidade, a força, a vontade para realizar, amar agindo e agir amando. É tudo o que precisamos. E essa luz continua descendo até o nosso chakra sacral, nos trazendo a alegria de viver, criatividade, luz, bênção sobre todos os nossos órgãos do corpo físico, todos os nossos 4 corpos banhados nessa luz, chegando até o chakra raiz, de onde dos nossos pés brotam raízes profundas que nos levam até o seio da Mãe Gaia, que nos alimenta com sua seiva e que recebe, transforma e transmuta tudo que em nós precisa ser transformado e transmutado. E assim, plenos de paz, de vitalidade, de luz nos nossos 4 corpos, vamos voltando ao nosso cantinho da conexão. E os nossos amigos queridos finalizam o nosso atendimento. Enquanto eles terminam, compartilhemos, irmãos, todas as bênçãos recebidas, projetando luz, paz, amor, harmonia, saúde, cura, bem-estar para tudo e todos ao nosso redor, não só os nossos familiares mais próximos, mas também a todo o nosso próximo. Que saibamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Projetemos luz, luz no mundo para todos aqueles que estão em aflição, em dores profundas. Luz, muita luz, muita luz. Que assim seja. E assim, irmãos queridos, vamos encerrando o nosso atendimento fraterno com um desejo sincero de muita paz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo toda a paz, toda a luz que necessitamos. Que assim seja.